Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. Olha, e antes de eu iniciar a reflexão, deixa eu falar para você que mora em São Paulo, você que mora aí na Redondeza, você que mora aí pela região. Dia 21 de outubro nós temos um encontro presencial em São Paulo. Tá? Nós vamos falar sobre término de relacionamento, ciúmes, possessividade, dependência emocional, carência afetiva, reconquista, enfim, muitos assuntos, autoestima, amor próprio. Nós vamos falar muita coisa nesse encontro presencial, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Nós vamos ficar das 2 da tarde até as 5 da tarde e nós temos esse encontro para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente dialogar, para você também tirar as suas dúvidas em São Paulo. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para você já garantir a sua vaga, afinal de contas só são 40 vagas, tá? A gente vai se reunir numa sala lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E o vídeo de hoje, a reflexão que eu quero fazer com você hoje, eu começo com uma pergunta, na verdade. Você tá com aquela sensação de tristeza por causa de um término? Tá com aquele sentimento, aquela sensação de que você nunca mais vai gostar de alguém como você gostou desta pessoa? Tá acreditando que nunca mais vai sentir atração pra valer mesmo, entendeu? Como você sentiu por essa pessoa? Eu nunca mais, André, vou sentir atração pra valer mesmo, porque a coisa era fenomenal, o pega era fantástico, então eu nunca mais vou sentir atração por alguém, sabe? Eu nunca mais vou sentir atração pra valer mesmo. Mas sabe, atração mesmo, cara, sabe? Eu nunca mais vou sentir por alguém como eu sentia por esta pessoa. Pois bem, deixa eu falar pra você, todas estas sensações, estes sentimentos, né, esses pensamentos, presta bem atenção no que eu vou te falar, eles são absolutamente normais. É absolutamente normal, após um término de relacionamento, nós sentirmos, pensarmos, tá? E estruturarmos o nosso pensamento, portanto, a partir destas afirmações. Então, estes pensamentos, eles são normais. Anormal seria se você não passasse por eles, não é? Agora, até aqueles relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos doentios, quando terminam, que a gente imagina que a pessoa, portanto, vai sentir, sabe, um estado de liberdade, a pessoa sente tudo isso. Não é? Pelo contrário, quanto mais tóxico o relacionamento, mais a pessoa tem dificuldade de se libertar. Gente, para mim é uma coisa muito clara. É igual um dependente químico. Quanto maior o poder da droga, não é? Então, tanto que uma coisa é uma pessoa se libertar de maconha, outra coisa é uma pessoa se libertar da cocaína, outra coisa é uma pessoa se libertar do crack. Tanto que a gente fala no senso comum, eu não sou especialista no assunto, pelo amor de Deus, mas a gente vê os especialistas às vezes dizendo, né? Nossa, rapaz do céu, olha, agora o fulano entrou no crack. Ou seja, quanto mais tóxico, quanto mais viciante, vai ser pior, né? Vai ser mais difícil para a pessoa se libertar. Não é assim? Então, é o que eu estou dizendo. Relacionamentos, às vezes a gente imagina que quanto mais tóxico o relacionamento, quando termina, mais sensação de liberdade a pessoa vai ter. Não, talvez a pessoa tenha muito mais dificuldade do que nós que estávamos num relacionamento saudável, mas de repente a pessoa chegou para nós e falou que não sentia mais, que o sentimento dentro dela mudou. Talvez para nós seja muito mais fácil, ou seja, para quando a gente vive um relacionamento saudável, talvez o término seja muito mais saudável do que uma pessoa que tenha vivido um relacionamento tóxico, um relacionamento de extrema dependência da outra pessoa. E é por isso que depois todos esses pensamentos, eles também são proporcionais ao que a gente viveu na relação.
Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que os pensamentos, eles são normais. O que vai ter a diferenciação vai ser a partir da relação que eu vivi. Assim como um dependente químico, ele também, o processo de recuperação dele vai ser proporcional a como era a dependência dele. Não é? A que droga era, como o uso que fazia, entendeu? Então a gente tem que perceber que, gente, é um processo. Se nós não percebermos que a eliminação desses pensamentos, a eliminação dessa sensação de vazio, ela é processual, a gente se desespera. E é na hora do desespero que a gente faz as piores coisas. Como, por exemplo, a gente pega e volta a se humilhar para a pessoa, na hora do desespero, na hora dessa sensação de vazio, porque a gente não entende que é processual, porque a gente não entende que é passo a passo, e a gente não entende que a gente é que tem que se ajudar, ao invés de considerar que a outra pessoa vai ser o remédio. Aí a gente volta na estaca zero, igual o dependente químico. O dependente químico que está num processo, né, de se libertar do uso da droga, se ele volta a usar um pouquinho que seja, ele volta para a estaca zero de novo. Então a gente tem que entender esse processo. Se a gente não entende este processo, a gente se prejudica. Então agora é necessário, meu querido, minha querida que me assiste, é necessário, portanto, que você se ajude. É necessário que você encare a realidade e pare de criar falsas expectativas. Tá? Não fique criando falsas expectativas, porque elas vão te aprisionando. Então, elas vão te colocando, né, nessas situações que não te deixam verdadeiramente seguir. E aí é necessário que você tenha ações práticas, como, por exemplo, parar de ficar vasculhando rede social, parar de querer ficar perguntando para as pessoas como que a pessoa tá. Não é? E aí o seu estado de espírito, ele começa a ser desenvolvido de maneira proporcional àquilo que você ouviu sobre a outra pessoa. Então, por exemplo, se você ouviu que você fica sempre perguntando para as outras pessoas como aquela pessoa que terminou com você, como ela tá. Se a pessoa fala para você, ele tá ruim, eu vi ele tristonho, né? Ou eu vi ela, né, lá entristecida, não sei o que, o seu estado de espírito, você se enche de esperança. Deve estar entristecido por minha causa, deve estar sentindo minha falta, amanhã vai perceber o quanto eu sou importante. Tá entendendo? Olha todo o mecanismo e todo o processo que a gente vai usando contra nós mesmos. É nessa hora que a gente começa, portanto, a fazer a autossabotagem. A gente começa a se sabotar. A gente começa a agir contra nós mesmos. E isso vai ser péssimo. Isso não vai nos auxiliar. Isso não vai nos ajudar. Pelo contrário, isso vai nos aprisionando cada vez mais. Por quê? Porque o nosso estado emocional, o nosso estado de espírito está conectado a como a outra pessoa está. Entendeu? Ao invés de, na verdade, o meu estado de espírito está conectado às ações que eu tenho comigo mesmo e não àquilo que eu imagino que a outra pessoa esteja, como ela esteja. Entendeu? Quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, você pode ter certeza, a nossa vida, ela ganha uma outra dinâmica. E é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para que a nossa vida fique cada vez melhor. Sem dúvida alguma. Ou você vai lutar para que a sua vida fique cada vez pior. Não é? Eu tenho que lutar para que a minha vida fique cada vez melhor. Ou seja, que eu ganhe qualidade de vida. Entende? Que eu saiba valorizar as pequenas coisas no meu dia a dia. E que eu saiba me gostar. Que eu saiba me amar. Que eu saiba me colocar no centro da minha vida. E que eu saiba, portanto, tomar as decisões que devem ser tomadas. Gente, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Não sai do vídeo sem se inscrever, não. Se você curtiu, dá um joinha, dê um like. Não sai do vídeo antes de dar um like, não. E claro, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com seus amigos. De repente, muita gente está precisando ouvir
palavras que elevem, porque o que não falta no mundo de hoje é a gente ver notícia ruim. Só que às vezes a gente não compartilha coisas boas, palavras que vão elevar a outra pessoa, palavras que vão fazer com que ela se sinta bem. Não é verdade? Uma notícia ruim, você pode ver, parece que a pessoa coça o dedo para querer compartilhar com a outra. Agora, algo que nos faz bem, a gente simplesmente guarda pra gente mesmo. A gente não compartilha, a gente não, sabe, a gente tem que ser promotor de coisas boas. A gente tem que levar, como o nome desse canal diz, esperança para as outras pessoas, para que elas comecem a enxergar a vida de uma maneira diferente. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.